Começando aqui a gravação da aula do dia 6 de abril de 2020, período de quarentena do coronavírus, né? Estamos aqui prosseguindo com a disciplina de compiladores, ok? Só recapitulando, nós vimos desde o começo a análise léxica, lembramos as gramáticas, vimos a análise sintática descendente, nós mostramos aquela metodologia da descendente recursiva e a LL1, né? Na LL1 nós mostramos como calcular, primeiro, como adaptar uma gramática para essa LL1, removendo a recursão à esquerda e fazendo a fatoração, né? E nós mostramos como calcular os conjuntos primeiro e sequência. E com eles nós conseguimos construir a tabela LL1. Ok? Aula passada nós começamos a análise sintática ascendente. Ok? Nós mostramos a mecânica geral dessa análise. E eu acredito que eu tenha mostrado como construir os itens da análise sintática ascendente LR0. Ok? Vamos para os slides lá que a gente vê o que foi visto até agora, né? Mas só para você ter uma noção, hoje eu pretendo falar da SLR1, que adiciona uma verificação na LR0. Essa verificação vai levar em conta o símbolo na entrada e o conjunto sequência das regras do lado, conjunto sequência do símbolo que está no lado esquerdo das regras da redução. Vendo essa SLR1, nós vamos ver a LR1, que no lugar do conjunto sequência usa o conjunto primeiro do restante lá do lado esquerdo da regra. E depois nós vemos o LA-LR1, que tenta simplificar o que foi visto no LR1, porque a gente vai ver que no LR1 o autômato gerado acaba ficando com muitos estados, né? Então a LA-LR1 vai tentar unir o que tem de bom na LR0 e SLR1, que são poucos estados, com as verificações que a LR1 faz, ok? Então é isso que a gente quer ver hoje, certo? Nós vamos... Eu vou tirar aqui a câmera para poupar a internet. Vamos aqui... É esse o capítulo que a gente está, né? O capítulo 5 do livro. Aqui eu mostrei na aula passada que a gente está tentando na análise ascendente gerar uma derivação mais à direita, só que a gente gera essa derivação nos passos inversos dela, né? Por isso é que ela é ascendente, né? Falei aí dessas gramáticas aí que a gente viu. Dessas técnicas, ok? Fomos adiante, né? É isso aqui que a gente vai ver. A gente está agora vindo aqui para essa situação, né? Mas vamos ver o que a gente viu até agora de LR0. A gente viu a mecânica geral, né? Todas essas análises, eles têm essa mecânica geral. Certo? Tanto da LR0 até a LR1 tem essa mecânica que é a pilha, a entrada, operações de carrega ou reduz, que tentam levar a uma entrada vazia e ao símbolo inicial na pilha, que seria o estado de aceita. Carregar significa tirar um símbolo da entrada e botar na pilha, no topo, e reduzir significa retirar uma parte do que está no topo da pilha e substituir por um não terminal. Ok? Única diferença em relação lá... Única não, essa é uma diferença em relação ao LL1, que são duas operações, né? Lá era casa e... Casa, eu não me lembro qual era o nome que dava o outro, era casa carrega, né? Certo? Gera e casa, né? Porque lá a gente gera no topo da pilha para ir tentando casar, né? Casa gera. Aqui não. Carrega reduz. Ok? Mas só que essa pilha
apesar de ter visto aqui nesses exemplos somente os símbolos da gramática, né? Chegam a situações em que você tem dúvida do que realizar, né? Você tem o mesmo símbolo no topo da pilha, SS, e tem que decidir por duas reduções possíveis, ou por uma redução e uma carrega. Ok? Para tomar essa decisão, você tem que considerar não só o que está no topo da pilha, mas também o que já está depois do topo, o que está entre o topo e a base. Para essa análise não ficar muito complicada, nós vamos definir um autômato. Esse autômato vai ter estados numerados e os números desse autômato vão ser colocados na pilha junto com os símbolos. E pelo número do autômato, eu vou ter uma ideia, ou pelo número do estado do autômato, eu vou ter uma ideia do que já está ou não na pilha. E por esse número, sabendo o que está ou não na pilha, eu vou poder escolher uma redução ou outra. Né? A gente viu vários exemplos, mas o que nós vamos ver é isso aqui, né? Ó. O item LR0. O item, ele vai ter o pontinho. O item, o que é o item? É uma regra da gramática com um marcador, que é esse pontinho aí, ó. E esse pontinho ele tem que estar em uma das posições entre os símbolos do lado direito da regra. Ok? E o que é que esse pontinho vai me dizer? Esse pontinho me dá a dica justamente do que já está carregado na pilha. Entendeu? Esses dois momentos aqui, ó, me indica que eu tenho um S no topo da pilha, mas esse item aqui me indica que eu tenho isso aqui antes, né? Que é o abre parênteses, um outro S e fecha parênteses. E esse momento aqui me indica que eu não tenho nada antes. Então isso vai me ajudar a decidir o que fazer. Ok? Então esse item, ele nada mais é do que uma maneira de representar o que é que já pode estar na pilha. Então ele registra um passo intermediário no reconhecimento do lado direito de uma escolha. Agora, como é que a gente constrói, tendo essa estrutura do item, como é que a gente constrói o autômato, certo? Nós vamos construir um NFA a partir desse item, certo? Dessa definição de itens, e usando a construção de subconjuntos, nós vamos partir desse NFA para chegar num DFA. Só relembrando, essas aqui são as duas regras em que eu uso para definir as transições. Não importa se X seja terminal ou não, se eu tenho um item, um estado com esse item aqui, que o pontinho está antes do item, eu vou ter uma transição no autômato que vai processar X e levar para um estado em que o pontinho está depois do X. Certo? Se X for um terminal, beleza. Só tem essa transição. Mas se um X for um não terminal, processar um não terminal significa o quê? Significa que para toda regra nesse formato aqui, não para toda regra, uma regra nesse formato aqui de X, se eu processei X, significa que eu reduzi uma pilha que tinha algo de um B, reduzi para X. Certo? Então, esse estado aqui inicial, além de processar o X e ir para outro estado, eu vou ser transições epsilon para o estado com os itens que estão nesse formato aqui. Significa que ele pode ter simultaneamente, né, escolhido uma dessas opções aqui. Esse beta pode ser vários betas, né? Ok? Para ter gerado o X, que aí sim processava o X em seguida. Ok? Então basicamente são essas duas regras para construir
o autômato de itens. Aí eu disse aqui, vamos construir, né? Se eu não me engano, deixa eu ver aqui. Eu usei para construir, eu construí esse aqui, né? Aí você vê aqui, por exemplo, que o S tem uma transição em que o pontinho vai para o lado, ó. O pontinho simplesmente se moveu de um lado para o outro nesses caras. Mas como S era não terminal, eu tinha que ter uma transição Y para todas as regras, então aqui elas marcadas, em que o pontinho está no lado, no começo do lado direito da regra. Então eu tinha aqui, né, ó, para esse, para esse. E fui fazendo isso aí. Gerou esse NFA maior, que fazendo os fechos da construção do subconjunto, cheguei nesse cara aqui. Certo? Que lá no slide está simplesmente apresentado o resultado final. Né? Esse cara aí. Então, esses estados aí, gente, representam possibilidades aí, né, dos caminhos de uma derivação. Opa, alguém pediu para entrar? Deixa eu só permitir aqui. Pronto. Então, aqui eu tenho os caminhos. São todos os caminhos possíveis representados no DFA. Ok? Então, se eu estou, por exemplo, num estado que é o estado 4, certo? Nesse estado 4, se eu processar um abre parênteses, eu vou para o estado 2, que significa que o abre parênteses foi processado. Ok? Mas um abre parênteses pode vir seguido de outro parênteses, né? Então eu posso vir para cá e ficar lendo o abrir parênteses. Então eu estou meio que representando aí os passos possíveis da minha derivação. Ok? Usando, né? Aqui também foi para aquela outra gramática, né? Ó, essa outra gramática aqui que é uma versão limitada. Aqui a gramática à direita. Certo? Vamos adiante, pronto. Aí nós tivemos as definições de item de fecho, que são os itens adicionados ao estado durante um E-fecho, né, um epsilon fecho, lá na construção de Thompson, ou de subconjuntos, desculpa. E os itens de núcleos, que são itens que geram estados alvo de transições que não são epsilon transições, né? Ok? Então lá vendo aqueles caras, por exemplo, uma transição aqui em que foi lido o fecha parênteses, né? Isso daqui, se eu não me engano, é um item de núcleo. E esses dois aqui que são gerados por um epsilon, fechamento, são y de fecho, né? Ok? Em geral, o que determina a forma do autômato é justamente esses itens de núcleo, né? Esses outros de fecho que são adicionados, eles não representam o formato do autômato, mas são importantes, né, para a gente entender as possíveis derivações, ok? Mostrei aqui agora o algoritmo LR0, em que a pilha vai conter não apenas símbolos, mas também o número do estado, ok? E mostrei como é que ele funciona, né? Se o estado tiver uma ação nesse formato aqui, em que x é terminal, a ação é carregar. Simplesmente carrego e, em seguida de colocar o x na pilha, eu coloco o estado. Esse estado é influenciado pelo quem? Pelos autômatos. Notem aqui que os estados são numerados, né? Ok? E a segunda regra do LR0, se o estado contiver um item no formato, esse formato aqui, né? Então a ação é reduzir. Veja que eu simplesmente estou dizendo reduzir. Eu não estou considerando nada da entrada. Só estou dizendo que tem que reduzir, né? Aí diz com redução para o símbolo inicial equivale a aceitação se a entrada estiver vazia. Caso contrário, para fazer essa redução, eu vou remover gama e os estados correspondentes, que isso lá no autômetro, gente, significa ir voltando
estados no autômato. Certo? O DFA volta para o estado que iniciou a construção de gama. Se eu estou no estado inicial que iniciou a construção de gama, então deve ter um item nesse formato. Por quê? Porque A deriva gama, né? Tudo bem? E eu coloco A na pilha, que é o lado esquerdo, mas eu tenho que atualizar, depois que botar o A na pilha, também o estado que contiver o item que processou o A. Tudo bem? Quais são os conflitos que podem ter? Eu estou lá no estado do autômato, eu tenho uma situação em que eu posso tanto reduzir quanto carregar, certo? Ou eu tenho uma situação em que eu posso ter duas reduções. Lembre-se, se tiver um nesse formato aqui, né, o pontinho no final é redução. Mas eu tenho um conflito reduz, porque eu tenho lá um estado do meu autômato que vai ser algo assim, né? Ó. Ele vai ter esses dois itens. Ele veio de algum canto aí, processou algum X e chegou nesses dois itens e ficou na dúvida. Professor, já dando gancho para o que a gente vai ver hoje. Não teria como escolher uma das duas, não? Veja, teria como escolher. Sabe como é que eu poderia escolher? Ora, se eu vou tirar a alfa da pilha e lá vai ficar o A, certo? O que é que eu espero que eu encontre depois da entrada, se eu botei o A lá? O que vem depois do A. E o que vem depois do A? Sequência de A. Certo? Então a gente vai ver daqui a pouco. Eu estou no estado desse aqui. Há duas possibilidades de reduções. Aqui na LR0 é 0, então eu não vejo nenhum item da entrada. Mas se eu pudesse ver um item da entrada nesse momento e pensar, rapaz, esse item de entrada está em sequência de A ou em sequência de B, aí eu já posso fazer uma decisão. Ok? Mas vamos ver daqui a pouco, certo? Nenhuma das gramáticas até agora que a gente representou são LR0. Por quê? Elas têm conflitos, né? Esse item aqui, eu tenho um conflito carrega, reduz, né? Nesse cara aqui. Nesse outro aqui, também, né? Ó, tem vários conflitos carrega, reduz. Não tem um conflito reduz, não. Porque quando está no pontinho no final, só há uma opção, né? Mas tudo bem. Vista aqui a LR0, eu já mostrei isso, né? Eu fiz aqui uma execução para essa gramática agora, que é essa gramática sim LR0. Aí nós não fizemos, mas como eu já mostrei a dinâmica, você pode transformar essa gramática nesse jeitinho aqui, né? Ó. Construir os itens LR0 nesse formato aqui do autômato. Ok? E aqui está o passo a passo do como é que diz? Do algoritmo LR0 para a entrada. Qual é a entrada? Essa entrada aqui, né? Usando esse autômato aí como como é que diz? Como orientação, né? Como guia para ir analisando as etapas da derivação, né? Só mesmo repetindo aqui, ó, sempre a gente começa no estado 0, né? Aí eu vejo, do estado 0, ok? Tendo o símbolo abre parênteses para processar. Eu vou para que estado? Eu vejo aqui no autômato, né? Ó. Se você olhar para o autômato
do estado 0, qual é a aresta que sai abrindo parênteses? Ela vai para o estado 3. Certo? Então, qual é a ação? Carregar, shift, certo? Eu faço um shift e coloco logo em seguida o estado, em que foi colocado o autômato, né? Aí, novamente, eu estou no estado 3 e tem uma leitura do parênteses. O que é que eu faço? Eu fico no estado 3, mas eu carrego. Certo? Então, ó, aqui já está outra situação, tá vendo? Então, eu estou nesse estado 3, gente, no autômato. O que é que eu posso inferir? Que tem um abre parênteses já lido. O 3 está me dizendo isso, entendeu? Aí eu vou agora, estou no estado 3 e leio A. Eu vou para onde? Eu simplesmente carrego A e vou para o estado 2. Se eu estou no estado 2, certo? Eu tenho que fazer o que? Qual a opção que me dá o estado 2? Eu não tenho nenhuma aresta saindo para nenhum canto. Eu estou no item no formato com pontinho no final. Então só há uma opção, independente do que venha na entrada. E qual é a opção? Uma redução. E o que é que a redução faz? Tira tudo que está aqui, seria o meu gama. Tira gama e os estados. Se o gama é A, tá aqui o gama, né? Ó, eu vou tirar isso aqui. Ao tirar isso aí, ficou exposto o 3, né? Estando no estado 3 e processando o que eu vou colocar no lugar do gama, que é o lado esquerdo da regra do item lá, que é o azão. Eu vou para onde? Para o estado 4. Então fica A4. Certo? Então eu vou fazer nessa etapa até chegar no estado 1, pilha vazia, eu posso fazer essa redução, significa aceitação. Ok? Então essa é, como é que diz? O funcionamento do LR0. Veja que em momento nenhum eu só analiso o que está na entrada para processar e colocar e colocando na pilha. E movimentar o autômato. Ok? Tá entendendo? Então eu meio que só uso a entrada para movimentar o autômato. Eu não uso a entrada para decidir o que eu faço depois que eu tenho um estado, né? Nós vamos ver adiante. Essa daí, gente, esse autômato, ele tem, vamos fazer aqui, eu vou ver se cabe aqui. Ele tem estado. Quantos estados tem esse autômato, gente? 6 estados, né? Então ele tem 0, 1, 2, 3, 4, 5. Tudo bem? Cada estado vai ter uma ação. Certo? Quem é? Eu vou até apagar aqui para ficar mais claro. De todos esses estados, certo? Qual dos estados é que podem ter como ação uma redução? Qual que vocês acham aí? Para ver se vocês estão prestando aí. Qual estado, prestando atenção, pode ter uma ação de redução? Fale aí no chat ou até vocalmente aí, certo? Qual desses estados aí pode ter uma ação de redução? Hein? Ninguém sabe. Olha aí, gente. Vamos tentar contextualizar. O estado 0 pode ter uma redução? Hein? Será que todo mundo foi no banheiro? E aí, galera? Eu não vou dizer não. Vamos ficar aqui.
Vamos ficar aqui. Alguém vai ter que chutar, nem que chute errado. Dos estados 0 a 5, quais são os estados que acarretam a ação de redução? Ah, ó, já ia voltar aqui, mas peraí. Vitória, 2 e 5. Vamos ver, Vitória, se tem sentido. 2 e 5. Pronto. Vitória, quer ser só um, que é o que está aqui em cima. Que é o 1, né? Que tem que ser o de, como é que a gente diz? Aceitação final. Mas ela tá certa, ó. O 2 e o 5, a única opção é a redução. Então, no estado 1, eu vou botar só R, viu? No estado 1, no estado 2 e no estado 5. Ok? Aí eu vou botar aqui lá a regra. Qual é a regra que vai me levar para a redução 1? A linha traço A. Olha aí. Alguém voltou. Vinícius Lima. O 0 não, viu, Vitória? Ou o 0 pode? Não, o 0, olha, só pode ter redução quando o autônomo indicar que eu já processei um item por completo, né? E no 0 todos os pontinhos estão no começo, né? Ok, ó. Mas no estado 1 vai ter redução para aquela regra. No estado 2, por essa regra. E o estado 5, qual é a regra? Essa regra aqui. Certo? Qual é a ação nos outros casos? Nos casos 0, 3 e 4. Tem que ter um shift. Shift, shift, shift. Certo? Quais são... Agora, para orientar o shift, gente, eu tenho que saber qual é a entrada, né? Quais são as entradas possíveis? Abre parênteses, A e fecha parênteses. Né? Então, isso aqui são as entradas, né, possíveis. O estado 0, recebendo um abre parênteses, vai para que estado? 3, né? Então, eu digo que o estado 0, recebendo um abre parênteses, faz um shift na entrada e vai para o estado 3. O estado 0, recebendo um azinho, vai para que estado? 2. O estado 0 pode receber um fecha parênteses? Não pode. Então, se ocorrer alguma coisa, se aparecer, se eu estou no 0 e aparece um fecha parênteses, é um erro. Ok? O estado 1 e o estado 2 não tratam a entrada, eles tratam quem? Azão. Voltamos já para a azão. Certo? Mas mesmo assim, eu estou no estado 1. Certo? Se eu conseguir... Não. O estado... reduz. Então não tem nada disso não, certo? Ele simplesmente retira o que está na pilha. Então esses estados 1, 2 e 5, eles vão retirar o que está na pilha. Tudo bem? Então não há nada aqui para entrada. Agora quem é que tem que ir para entrada? O 3. O 3, lendo o abre parênteses, vai para onde? Para o próprio 3. Lendo o azinho, vai para o 2. E lendo fecha parênteses, não vai para canto nenhum. Então ele continua no 3, se abrir parênteses, e vai para o estado 2, lê o azinho. Vai ficar um pouco apertado, mas aqui o 4, a gente vê que, né, ó, se o 4 fechar parênteses, ele vai para o 5. Tudo bem? Então eu construí quase construir a tabela, né? Vai ter aqui mais uma entrada aí para que eu faço depois da redução. Quando eu tiro a redução, certo? Faço a redução e o estado exposto é o 0,
Ele vai para aqui está, depois processar o Azão. Pum. Ok? E também no estado, deixa eu ver qual outro estado que pode processar a Azão aqui. O 3, né? Ó. O 3. Fiz uma redução. Fiquei no estado 3. Vou colocar o Azão. Isso me leva pro. Vai ficar meio ruim aqui, mas pro 4. Tá vendo aí? Então, isso daqui é uma maneira de representar o autômato como uma tabela. Eu tenho os estados, a ação para cada estado. Se o estado for um estado de redução, eu tenho a regra. Eu trato as entradas, que são os terminais. E eu tenho também o tratamento dos não terminal quando eu estou num estado que for um retrocesso de uma redução. Tudo bem? Isso daí é a LR0. Então eu tenho aí a análise LR0. Professor, vou pedir como atividade, eventualmente, mas o que é que já vale como estudo? Você pegar uma dessas gramáticas e construir o autômato de itens LR0. Ok? Como é que você constrói? Como é que você vai cobrar? Pessoal, eu tinha o hábito de ficar botando algoritmo e pedir passo a passo. Mas eu notei que é meio complicado, tal, a questão da compreensão do algoritmo, seguir o passo a passo. Então o que eu vou cobrar é dar uma gramática e pedir para você construir o algoritmo, ou o autômato de itens LR0. Mostre lá o algoritmo. Se tiver correto, perfeito. Ok? Mas qual é o passo a passo? Constrói o NFA usando essas duas regras aqui. Faz construção de subconjuntos para ter o DFA. Depois que você tem o DFA, você vai analisando o DFA, constrói a tabela. No que você constrói a tabela, você tem o algoritmo para gerar a... Como é que diz? A análise LR0. Tudo bem? Professor, beleza, né? Beleza, mas a gente já viu que tem problemas, né? A gente viu que aquelas gramáticas simples que a gente já colocou, quem estava usando como exemplo, a gramática do S e do E mais N, ela tem conflito, carrega, reduz. Outras vão ter conflito, reduz, reduz. Ok? Então ficamos no impasse. Como é que nós tratamos isso daí? Nós vamos agora ver a análise sintática SLR1. Certo? O que é que muda em relação ao nome LR0? Significa que o 1 é um item da entrada que eu vou analisar agora, coisa que eu não estava fazendo no LR0. Eu só ia carregando para a pilha e tentando construir lá, caminhar no autômato para uma redução, para ir fazendo as reduções, voltar até o estado 0 e fazer a última redução, que é o símbolo inicial. Eu vou aumentar o poder de análise do LR0. Ok? Antes de carregar, eu vou dar uma olhada na marca da entrada, para garantir que existe uma transição apropriada do DFA. E além disso, eu vou usar um conjunto sequência de um não terminal, que vai estar em algum momento no item desse formato aqui. Significa que eu for reduzir para A, certo? Então vai ter algo que vai estar na pilha mais ou menos desse formato aqui. Vou reduzir para A, significa que eu vou conseguir tratar esse A. Só que eu só vou reduzir para A se
o que tiver aqui nesse B, que tem que casar com a entrada, estiver no sequência de A. Então isso vai poder escolher entre duas reduções que por acaso estejam no mesmo estado do autômato de itens LR0, né? E outra coisa, por que é simples? Ok? Porque nós estamos vendo que nós vamos usar o mesmo autômato. Nós vamos ver que o LR1, o autômato a ser construído vai ser mais complicado. Porque ele vai considerar questões do conjunto primeiro. Mas por enquanto, vamos ver primeiro o SLR0, ou o SLR1. Ok? Olha só. Este é o algoritmo. Certo? Nós vamos usar o mesmo autômato LR0. É o mesmo. Tudo bem? Olha só. Seja esse o estado corrente, topo da pilha. Quais são as ações possíveis? Se o estado S contiver um item nesse formato aqui, e X for terminal, e X for a marca seguinte na cadeia de entrada, essa verificação não ocorria no LR0. Entendido? Não ocorria. Então a ação é carregar a marca de entrada para a pilha. O novo estado a ser empilhado é o que contiver esse daqui. Olha, isso é uma verificação que o LR0 não fazia, mas faz todo sentido. Ok? Isso não aumenta muito o poder descritivo do SLR1. Só vai auxiliar o seguinte: se tiver um erro, ele vai detectar mais rápido. Tudo bem? Ok? Enquanto o LR0 ia começar a carregar e ia ter que chegar num canto que não ia conseguir reduzir, esse aqui não. Esse aqui já no começo ele detectar, rapaz, só tem transição para esses terminais aqui e esse terminal não está na entrada, perfeito, já dá erro. Ok? Então não muda muito por causa do terminal. Agora, no caso do não terminal, ó, se o estado S contiver um item completo aqui, ó, indicando a redução, que é retirar a gama da pilha, colocar A e fazer a transição do estado que ficou na pilha após retirar a gama e o terminal, não terminal A, certo? Essa é a redução. Mas aí eu incluo a seguinte verificação: e a marca seguinte na cadeia de entrada estiver em sequência A. Porque se eu fizer redução por A, o que vai ficar no topo da pilha é o A. Certo? E o que pode aparecer numa derivação depois do A é o que estiver em sequência de A. Se aparecer numa derivação algo depois do Azão que não faz parte do sequência de A, então essa derivação vai estar errada e não vai conseguir chegar no topo. Então, beleza? Então tem essa condição a mais. A ação vai ser reduzida. Uma redução por S' S equivale à aceitação se a entrada for cifrão que indica o fim da entrada. Caso contrário, certo? Tendo essas duas situações, o que é que eu vou fazer? A mesma coisa que eu fazia no LR0. Certo? Remover Y os estados correspondentes. Remover estado correspondente. Retorno DFA para o estado que iniciou, Y não, né? Gama, né? Que iniciou a construção de gama. Esse estado vai estar lá na pilha quando eu retirei gama. O estado atual deve conter o item na forma B, deriva alfa ponto Azão beta, isso é verdade, porque foi de lá que chegou a construção, então tem que ter um A, certo? Coloco o A na pilha e atualizo o estado para o que contiver B, deriva alfa, Azão ponto beta, né? Esse ponto aqui é só da pontuação do texto, não é o ponto do item não. Se a marca de entrada for tal que nenhum caso acima se aplique, erro. Então, essa primeira regra faz com que o SLR1
detecte erros mais rápidos. E essa segunda regra, como ele vai estar olhando sequência do A, me permite resolver alguns conflitos carrega-carrega, ou reduz-reduz. Ok? Vamos adiante. Dizemos com a gramática, ora, se eu estou usando o conjunto sequência para tomar uma decisão, se eu tiver lá, como eu até desenhei aqui, um item com, sei lá, um pi, né? Essas duas reduções diferentes, tá lá a entrada, né? Com um azinho aqui. Ora, o que é que me faz decidir qual redução eu vou tomar? O sequência de A ou sequência de B. Agora, se Azinho estiver em sequência de A em sequência de A e Azinho também tiver em sequência de B, eu não consigo tomar a decisão. Ok? Então essa é a limitação do SLR1. Certo? Digamos com a gramática SLR1 se a aplicação das regras não resultar em ambiguidade. As duas condições devem ser satisfeitas. Para qualquer item nesse formato, em S, em que x for um não terminal, não existe um item completo B derivando gama ponto em S com x em sequência de B. O que é que ele está dizendo isso aí? Eu não vou ter a dúvida entre carrega ou reduzir. Nessa situação, eu poderia tanto carregar ou reduzir, né? Mas eu não vou poder ter essa situação em que o x está na sequência de B, porque aí, isso aí me daria a dúvida entre carregar e reduzir. Ou o caso mais importante, que é esse cenário aqui, né? Que foi o que eu mostrei. Dois itens completos, a intersecção tem que ser vazia. A violação da primeira condição representa um conflito carrega-reduz, e a violação da segunda condição representa um conflito reduz-reduz. Certo? Esse primeiro aí, que for não terminal, não existe um item completo B deriva gama ponto em S, no mesmo S. Seria algo assim, né? No mesmo estado, alfa, x, beta, né? No mesmo estado essas duas coisas aqui. Ok? Em que o x está em sequência B. Porque eu podia reduzir por B, certo? E faria sentido porque logo em seguida teria o x que está em sequência B. Então eu teria uma dúvida nesse cenário aí também. Ok? Vamos adiante. Percorrendo o autômato gerado e considerando cada terminal e não terminal, podemos construir a tabela SLR1. Dada a gramática, quem já viu essa gramática, já viu o autômato lá atrás, certo? Quem é que vai ser o sequência de E? E quem é que vai ser o sequência de epsilon? Eu acho que tá errado isso aí, viu, gente? Está errado. O que é que tá errado? O sequência de epsiloninha, olhando a gramática aqui, o sequência de epsiloninha é que é cifrão e tem como apagar isso aqui? Ah, tem. Pronto. O sequência de E é que é cifrão ou mais. Né? Você vê aqui, ó, o E pode ter em seguida dele, né? O mais.
Agora, o epsilon, depois que virar o E, em seguida tem que ver o cifrão, né? Eu não estou rodando o algoritmo, tem lá o algoritmo, a gente viu aulas passadas como é que eu crio e defino tanto o primeiro quanto a sequência de cada um deles aí, né? Mas, para essa gramática é fácil, acho que fica fácil ver essa informação aí, certo? O sequência de E, linha, vou até tapinha aqui, pronto, ficou melhor. Sequência de E' e o sequência de E. Ok? Essa tabela, de onde é que vem essa tabela? Certo? Essa tabela, ela é desse autômato aqui, ó. Cadê o autômato do E? Né? Esse autômato é que nos dá a tabela. Deixa eu apagar isso aqui. Deixe-me ver se é possível. Seria legal a gente ter, né, o autômato do lado da tabela, só para a gente mostrar. É esse daqui, né? Ficou meio pequeno, mas só para a gente ver, né? Se realmente tá direitinho, né? Eu acho que a gente força aí um pouco a vista, né? Ó, estado 0N vai para o estado 2. Tem alguma transição do estado 0 no símbolo mais? Não. E no símbolo cifrão dólar? Não. Certo? Agora, o estado 0, se tiver uma redução em que em seguida eu pego o não terminal eu vou para o estado 1. Ok? Perfeito. Vamos ver em seguida. O estado 1. O estado 1 no mais vai para o estado 3. Um shift carrega para o estado 3. Beleza? Mas o estado 1, tendo o cifrão dólar, ele vai aceitar. A gente vai ver que isso é construído pela aquelas duas regras, ok? O estado 2. O estado 2. Ah, mas peraí, esse estado 2 está errado, né? Vou apagar aqui. Estado, o pontinho está aqui. Eu tinha até corrigido da outra vez. O estado 2, certo? Não importa o que aconteça, eu vou ter que fazer a redução, né? Só que a redução é por que regra? Deriva N. Então eu vou fazer a redução. Isso mais ele vai levar de volta para o zero e aí continua. O estado 3. O estado 3, processando o N, vai para o estado 4. Perfeito. O estado 4, não há dúvida. Aí também são duas reduções. Ok? E por que que esse aceita do estado 1 para o cifrão? Né? Esse aceita. Ele diz aqui. E a marca. Com redução, ó. Por essa regra, equivale à aceitação se a entrada contiver cifrão dólar. Certo? Então, se eu estou no estado 0 e chega o cifrão. Não, no estado 1 e tem o cifrão dólar, é que eu vou fazer a redução por isso aqui e vai ter a aceitação. Ok? Então, isso é a tabela construída usando o algoritmo SLR1, certo? Para aquele autômato de itens LR0. Agora ele pede aqui para que a gente faça essa análise aí. Certo? Será que essa análise
Cabe aqui em algum canto? Eu acho que não cabe não. Vamos ter que fazer isso daqui, né? Copiar. Onde é que o sequência entrou, né? O sequência de cifrão dólar e mais entrou aí na construção da tabela, né? Para que funcionasse resolvesse o conflito, né? Vamos ver aqui onde é que eu estou fazendo. Vamos ver se eu consigo colar aqui. Não colou. Por que que não colou? Eu acho que a gente pode tentar fazer aqui, mas fica um pouco... deixa eu fazer aqui. Pronto. Copiar. Pronto. Tá aí, né? Como é que seria qual é a cadeia? Eu acho que a cadeia ela é N mais N mais N. Como é que eu começo minha pilha? Olha, minha pilha ela vai começar com o estado 0 lá no começo. A entrada eu vou representar assim. E aqui do lado eu teria as ações, né? Aí eu analiso, olha, 0 e N. Qual é a ação a ser tomada? Shift 2. Certo? Então, eu mantenho o estado 0, coloco o N na pilha e coloco o estado 2 em seguida. A entrada ela vai ficar assim, ó. Ao estado 2 com o mais. Reduzir por elevado a N. Eu tenho que tirar o N. Para tirar o N aqui, ó, eu tiro o estado 2 também, né? Tá vendo? Então, tiro o N, coloco o E. Só que o estado 0 processando E vai para o estado 1. A entrada não mudou nada. Ok? Tudo bem? Aí vamos agora. Estado 1 e mais. Shift 3. Mais, né? E vou para o estado 3. Aqui diminuiu a entrada. Tudo bem? Estado 3 e N. Shift 4? Shift 4. Aqui, 0 é 1 mais 3. N e estou no estado 4. Estado 4 e o mais. Eu vou fazer uma... Olha aqui, gente. Aqui é que tá a beleza do negócio ocorrendo. Ó. Eu tenho N e N no topo da pilha. Mas o estado indica uma situação diferente. Esse estado 4 me indica que um mais já foi lido. Então eu teria que fazer a redução por E igual a E mais N. O estado 2 me indica que só tem um N. Então por isso a redução. A gente vê isso claramente aqui, ó. Se eu cheguei nesse estado 4, é que eu passei por um caminho que tinha um mais no meio. Então é isso que esses itens estão me dando, entendeu? Que esses estados autônomos estão me dando. Uma noção do caminho que foi feito para conseguir. Opa, voltei para o mesmo canto.
Tá vendo? Aí aqui, o 4 mais o N é essa redução. Eu tenho que tirar E mais IN. Então, eu tenho que tirar isso daqui, ó. O E, o mais o N. Vai ficar exposto o zero. O que é que eu boto na pilha? O lado esquerdo. Só que zero processando E, vai para 1. E como é que fica a entrada? Mais N. A entrada não mudou, né? Agora, estado 1 e o símbolo de mais, Shift 3. Vai ficar 0, E, 1. Coloco o mais e o 3. O que é que ficou aqui? Né? O estado 3 e o N, Shift 4. Né? 0, E, 1, mais 3, N, 4. Ok? Chegou uma cor legal. Finalizar a entrada. Então, se eu conseguir fazer a redução por E' deriva E, vai dar certo. Estado 4 e entrada final, redução por E. Então, eu tenho que tirar E. Mas, gente, tem que tirar isso aqui tudinho. Isso, me expõe o 0 e o E. Certo? 0 processando o E vai para o estado 1. Cifrão. Estado 1, cifrão. Aceitar. Ok? Então tá aí o passo a passo do, como é que diz, da derivação, né? Não da derivação, da derivação SLR, do algoritmo SLR1, utilizando uma tabela que foi um autômato de itens em que eu simplesmente coloquei a questão de averiguar a sequência para me ajudar a tomar a decisão. Ok? Então, naquele ponto, o ponto em que eu teria dúvida entre reduzir, que é o estado 1, e carregar, eu não tenho problema. Porque eu vou ver, sabe por quê? Porque eu vou ver que se na entrada tiver um mais, o mais não faz parte de sequência de E'. Então eu não vou por essa opção. Eu vou pela opção de carregar o mais. Então, SLR1, com aquela adição, me permitiu resolver um conflito carrega-reduz. Tudo bem? Ok. Aí, fato, gente, tem que ter o conjunto. Tudo isso aqui está na base que você conseguiu construir o conjunto sequência. Que nós já explicamos lá anteriormente como é que fazia isso aí. Ok? Lá nas aulas anteriores. Né? Mas para essa gramática simples, eu acho que todo mundo aceita aí que a sequência é essa aí mesmo. Né? Vamos adiante. Certo? No caso da SLR1, podemos tomar algumas atitudes, olha só. Algumas atitudes, né? Para eliminar ambiguidades. Ora, no caso dos conflitos carrega-reduz, existe uma regra natural, que é sempre preferir carregar no lugar de reduzir. Aqui, nesse autômato aqui, o conjunto sequência me ajudou, mas se não me ajudasse, eu podia simplesmente dizer, olha, na dúvida carrega. Certo? E é assim que funciona, todo mundo concorda, beleza. No caso do conflito reduz, aí não dá. Certo? É um erro no projeto, é uma gramática aí que não está bem projetada, não vai ter solução geral não. Você pode alterar a gramática na esperança. Certo? Mas, como é que diz? Não tem mágica não, né?
O problema de carregar, eu dizer que carrego no lugar de reduzir tem algum impacto no problema do else aninhado, a gente vai ver que o problema do else aninhado é que vai ter um item em que eu vou poder reduzir o if ou carregar o else. Certo? Que é justamente a ambiguidade. Aí eu acabo decidindo por sempre carregar o else, nunca reduzir. Aí eu resolvo minha ambiguidade. Ok? Vamos ver aqui, ó. Exemplo da eliminação de ambiguidade. Considera a gramática. Declaração, if statement ou outra. If declaração. Opa! Eu acho que tem um erro aí, né? Porque como é que pode. Esse if statement é, na verdade, eu acho que eu digitei errado. Não há problema. Nós podemos apagar o que foi digitado errado. Não é porque não tem sentido. Esse if statement não está levando para canto nenhum, né, gente? Né? Tem que ser if declaração. Então, declaração é if declaração ou outro. If declaração vai ter essas duas opções. Certo? Ou é só um if, ou é um if, expressão, declaração, else, declaração. É um if com else ou com outro. E expressão vira 0 a 1. Vocês notam aí que essa expressão para mim não serve para nada. Ou serve para decidir, mas para analisar o problema que eu estou querendo tratar não importa. Essa gramática nós já mostramos que é ambígua. Que você tem duas opções de árvore, mesmo que você adote sempre derivação mais à esquerda ou mais à direita. Nós vamos poder simplificar para criar o autômato. Porque só para criar o autômato com essa declaração, o if expressão ia gerar lá 4 itens, que a gente não precisa, né? A gente não tem ambiguidade no expressão, a gente tem ambiguidade no if. Ok? Então, olha como é que eu vou resumir minha gramática. S igual a I, ou outra. I igual a if else, ou if else. Né? Ou if else, else else. Na vinada lá em cima, a declaração ia voltar para o mesmo caminho, né? E nós vamos observar o seguinte: quem é o sequência de S? Vai ser o mesmo sequência de I. Nesse caso aí. Que vai ser quem? Ou um S vem seguido de um else, ou o else aqui no caso já vem para o final, né? Então, para mim, ficou mais fácil calcular a sequência com essa simplificação. É uma simplificação porque eu estou querendo estudar somente esse fator. Ok? Aí, gente, vamos para ficar mais um exemplo, né? Por mais que esse exemplo vai ficar um pouco demorado. Vamos só começar esse exemplo, né? Porque senão a gente não. Só para mostrar o seguinte, na verdade eu vou ter o seguinte, eu tenho que ter uma regra S' para S. Então eu vou fazer aqui mesmo que eu não vou fazer todo não. Vou só engatilhar aqui para a gente fazer. Aí eu tenho SI, SO minúsculo. Eu tenho I. Eu vou logo fazendo os itens. Né, gente? Para a gente ganhar o tempo aqui, ó. S', ponto S, S', S ponto. S, ponto I, S, I, ponto. Ok? S, ponto O, S, O, ponto. S, ponto if, S, S, if, ponto S, e S, if, S, ponto. Se a gente for fazer o do else, vai dar a mesma coisa, é só o pontinho começando.
Ok? Então não vamos fazer. Vamos começar fazendo aqui de cima. Qual o estado zero? O estado, se a gente for fazer usando o NFA, as regras, é sempre esse aqui. Certo? E esse meu estado S, zero vai chegar para esse estado aqui. Que eu posso chamar de estado 1. Mas eu não estou botando o pontinho antes do S, e o S no terminal, então vai ter que ter um estado Y. Para quem? S ponto I no começo, uma transição em epsilon. Uma transição em epsilon. Para quem? S ponto O. Opa, esqueci a setinha. O no começo. Tá vendo? Uma transição em epsilon para S ponto if S. E uma transição em epsilon para S ponto if S else S. Pessoal, mas tudo isso aí vai sumir no fecho quando a gente for construir o DFA, né? Então sabe o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer isso aqui. Apagou? Vamos logo fazer logo o fecho. S.I, S.O, S.if S e S.if S else S. Isso tudo, gente, vai ser o meu estado final. Certo? Aí eu vou ter um estado, uma transição desse estado aqui para quem, gente? O I, né? Vai ter que ter uma situação em que o I é processado. Só que para processar o I, eu vou ter que colocar transições aqui para... Não, eu errei aqui, viu? Eu já fiz para me empolgar aqui. Né? Originalmente isso não ia existir, mas ao fazer essa transição para processar o I, eu ia ter que colocar aqui o I.if e o I.if S else S. Ok? E aí ficaria o estado zero. Meu estado zero vai ficar bem grandão, né? Ok? Eu depois teria uma transição para esse estado aqui. Certo? Eu teria uma transição lendo o if. Já fica meio claro que esse if aí, ele vai me levar para uma situação assim, ó. If. Tá vendo? Só que esse cara, quando eu processar esse S, ele vai crescer porque ele vai ter que colocar esses caras aqui de novo. Porque seriam as transições epsilon. Fazendo esse rebuliço todo, né? E já meio que construindo o NFA com o EDFA ao mesmo tempo, a gente ia chegar nisso aqui. Então, este é o autômato de itens LR0 para essa gramática aqui menor do if de Nelson. Agora a questão é, vamos ver nesse cara onde é que pode ter problema. Certo? Onde é que pode ter problemas de conflitos. Apagar aqui, deixa eu ver aqui. Ó, esses casos aqui, esse aqui,
esse aqui, esse mesmo, que é o de aceitação, rapaz, não tem drama não. Só existe uma opção, que é a redução. Se por acaso reduzir e a entrada não tiver na sequência do não terminal à esquerda, falha, deu erro, não há dúvida. Então esse cara não tem dúvida. Certo? Esse cara aqui tem alguma redução que dê para fazer? Não dê. Não tem. Certo? Ok? Onde é que eu posso ter... aqui. Tem alguma redução? Não, não tem. Não tem como... Aqui tem redução? Não tem redução. Mas aqui tem uma redução, ó. E aí, gente? Eu tenho uma redução e um possível carregamento, né? Sendo que sequência de I inclui o próprio else. Então, se tivesse else na entrada e eu estou no estado 5 no topo da pilha, se eu quiser reduzir, eu vou reduzir por isso aqui, né? Ó. Aí eu vou ver se a entrada que é else está em sequência de I. E está. Então é possível essa redução. Ok? Mas se eu quiser carregar, eu vou ver se o item que eu vou carregar equivale ao else. Equivale. Então eu também poderia carregar. Então aí teria um conflito. Aí qual é a opção? Nós optamos nos conflitos entre carregar ou reduz, nós vamos sempre carregar. E o fato... Opa! O que é que o Alberto falou aqui? Caiu a internet. Pede lá para voltar, cara. Peça lá para voltar. Mas se caiu, ele não está ouvindo, né? Peça para voltar, né? Ok? Aí, se nós nesse estado aqui, 5, optamos por sempre carregar em vez de reduzir, o que acontece com o else? O else vai levar para o estado 6, e isso vai me levar para uma situação em que vai forçar o else a uma redução no estado 7. Então isso vai me forçar o else casar com o if mais próximo dele. Porque o else só vai desaparecer da pilha no momento em que eu for casar com o if mais próximo dele. Então eu estou resolvendo uma ambiguidade da gramática utilizando uma regra que eu coloquei lá de sempre carregar. Ok? Adiante, olha o que é que eu explico aí. Ó. O estado 5 tem uma opção de redução e uma opção de carregamento. Nós devemos reduzir nas entradas else e se for na primeira derivação, ou devemos carregar o else na segunda derivação. Aí nós fazemos o seguinte: vou dizer que se eu estiver no estado 5 e tiver um else na entrada, ele faz um shift e vem para o estado 6. Ok? Então manualmente eu fui lá na tabela e fiz isso aí. Ok? Então isso meio que forçou uma situação em que eu estou casando o else com o if mais próximo. Então a gramática é ambígua, ela é SLR1? Não, ela é ambígua. Mas eu tomei uma decisão que me fez que eu não estar conseguindo voltar. Está usando 4G. Conseguiu voltar. Na verdade, todo mundo foi embora. Todo mundo foi embora. Acho que todo mundo caiu.
Todo mundo caiu. Ok? Mas só continuando aqui. Será que fui eu que caiu? Não, consegui abrir o jornal aqui, a Folha de São Paulo. Está chovendo, está muito instável. Então parece que lá na região do interior tivemos um problema. Ok? Então, gente, eu vou parar na SLR1. Certo? Não tem ninguém escutando, né? Porque caiu. Ok. Não conseguem voltar lá no Meet. Vou perguntar aqui. Mas só contando aqui para a gravação para quem estiver vendo. Né, gente? Dessa maneira, eu resolvi a questão da ambiguidade. Certo? O Vinícius vai tentar, mas pode cair. Tente aí. Se não der, certo? Eu não vou avançar muito, não. Deixa aqui a gravação, né? Limitações da SLR1. Ok? Dada essa gramática aqui, certo? O que essa gramática tem de especial, gente? Eu tenho ativação e atribuição. A ativação começa com identificador e a atribuição com variável. Mas variável pode começar com identificador. Então, da declaração, lá no começo, tem esses dois caminhos que podem surgir identificador. Então, tanto atribuições quanto declarações começam com identificador. Certo? Ó, Vinícius conseguiu voltar. Tentem voltar. Né? Tanto as atribuições quanto declarações começam com identificador. Eu posso simplificar essa gramática da seguinte forma. O S vira ID, ou V igual a E. E o V pode virar ID. E o E pode virar ID ou N. Porque pode virar V, né? Certo? Então eu posso ter uma variável recebendo o valor de outra e por aí vai, né? Se eu considerar o estado inicial, teria esse seguinte itens aqui, né? Que é todo mundo começando no ponto. Ok? Qual é o conflito? Esses caras aqui. Eu não consigo decidir se eu carregar para qual item eu vou. Para o item S e D ponto ou para o item V e D ponto. Daria para usar um SLRK, porque se eu tivesse K igual a 2, eu poderia analisar ID e o operador de 2 pontos igual. Aí isso ia me dar uma dúvida, tirar a dúvida que eu poderia escolher ir para o caminho correto. Certo? Entretanto, isso aumenta muito a complexidade e torna o problema tratado. Certo? Então nós vamos ver que o LR1 resolve isso aí. Mas, como nós tivemos esses problemas aí de internet com o pessoal, lá no interior, né? O BrisaNet parece estar com problema, eu não vou avançar muito isso aí não. Ok? Deixa eu voltar aqui para a tela. Certo? Então, pessoal, o Vinícius disse que voltou, né? Mas a gente sabe que nem todo mundo conseguiu voltar, então nós vamos parar aí. Hoje nós vimos a SLR1. A SLR1 ela tem como diferença que ela só carrega se o símbolo estiver na entrada, isso detectando o erro mais cedo. E ela vai reduzir baseado se a entrada está no conjunto sequência do não terminal que está no lado esquerdo da regra da redução. Resolve todos os problemas? Não. A gente viu que tem um problema, mas consegue tratar gramáticas ambíguas nos conflitos carrega-reduz, escolhendo carregar. Ok? Então eu acho que para a próxima aula, importantíssimo,
é você pegar um dos exemplos do livro e construir um autômato de itens LR1, tentar construir a tabela LR0, construir a tabela SLR1 e fazer um exemplo de derivação. Ok? Eu vou terminar aqui a gravação.